Dominu Vobiscum, varelajonas71@gmail.com, e também acompanhe nossos vídeos em Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Hoje, meus irmãos, nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, na introdução do primeiro e segundo reis, né? Primeiro livro e segundo livro, da glória à ruína, no nosso capítulo de hoje, nossa leitura de hoje. Vamos à introdução, né? Do primeiro e segundo reis, que é o livro número 11, contando separadamente primeiro e segundo, é o número 11 do Antigo Testamento, e o sexto livro histórico, né? Contando separado, primeiro, depois o segundo. Então vamos lá. Primeiro e segundo reis, da glória à ruína, introdução. Os livros dos reis relatam acontecimentos que vão de 971 a 561, 561 a.C. Continuando a história da monarquia iniciada com Saul e Davi, depois de Salomão, o império se divide, 931 a.C., em dois reinos. O reino de Israel com sede em Samaria, que caiu em poder da Assíria em 722 a.C., e o reino de Judá com sede em Jerusalém, que caiu em poder da Babilônia em 586 a.C. Mais do que uma relação pormenorizada de acontecimentos, estes livros fornecem uma reflexão crítica sobre a história do povo e dos reis que o governaram. A fidelidade a Deus leva à bênção e à prosperidade. A infidelidade leva à maldição, à ruína e ao exílio. No início, encontramos de novo uma teologia da autoridade política. O rei deve ser fiel a Deus e governar com sabedoria e justiça, servindo o povo, que pertence unicamente a Deus. Mas os reis são sempre infiéis, pois fazem o que Javé reprova, praticam a idolatria, vendem a nação para os estrangeiros, perseguem os profetas, dividem, exploram e oprimem o povo. Como consequência, Israel e Judá são levados à ruína. O templo e o profetismo têm um papel importante nessa história. O templo é o lugar da reunião de todo o povo para o encontro com Deus em todas as circunstâncias da vida nacional. A reforma de Josias procura reunir novamente todo o povo a partir do culto no templo. Os profetas são aqueles que mantêm viva a consciência do povo, os vigias das relações sociais e os grandes críticos da ação política dos reis. Sua intenção de fazer respeitar a justiça e o direito está sempre em primeiro plano, e eles se ocupam tanto de religião como de moral e política, pois tudo deve estar submetido a Deus, o único rei sobre o povo. As decepções com a monarquia se multiplicaram, e com a queda dos reinos de Israel e de Judá, volta o antigo ideal igualitário das tribos, formulado agora por Jeremias como nova aliança. Uma sociedade sem mediações, na qual o próprio povo governa a si mesmo graças ao conhecimento de Deus. De fato, o poder pertence à essência de Deus e não à essência da humanidade. A humanidade é formada de pessoas relativas, isto é, de seres que se descobrem, se desenvolvem e se realizam dentro de relações que, para serem verdadeiramente humanas,
devem ser de partilha e fraternidade. A Bíblia mostra que o reino de Deus, sempre vindo no horizonte da história, é o advento da humanidade unida e democrática, onde não há mais pobres e ricos, nem fracos e poderosos, e sim a partilha e a fraternidade, o sentido último da existência de qualquer autoridade é servir ao advento do reino de Deus, o que significa também ter a vocação de diminuir-se a si mesmo até tornar-se desnecessário e desaparecer. A marcha da história caminha para a comunhão e a partilha entre os homens, e todas as formas de absolutismo significam uma regressão ao processo histórico, regressão voltada para o fracasso, pois a história caminha para a meta que Deus fixou, o reino. Assim, meus irmãos, nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura da introdução do primeiro e segundo reis, né, da glória à ruína, né? O primeiro livro do Reis, no nosso próximo vídeo, se Deus quiser, nós faremos a leitura do primeiro livro dos Reis, que é justamente o livro número 11 do Antigo Testamento, e o sexto livro histórico, contando separadamente, né? O segundo é o número 12. Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, glória a Deus, aleluia, amém. Paz do Senhor. Muito obrigado pela atenção.